Soltas e soltos, bem-vindos. É com muita, muita alegria que eu trago aqui para o canal Alex Gruber, escritor, palestrante. Ele é especialista em autoconhecimento. Acabou de lançar um livro incrível que chama Revolução Existencial, que tem tudo a ver com a jornada que a gente está fazendo. Eu vou ter um evento aqui que chama a Jornada da Revolução Amorosa. Então, o Alex é um cara que fala de revolução. Eu te convido para uma revolução também. Vão ser 3 dias de aulas e exercícios para a gente tomar as rédeas da nossa vida amorosa, começar a mudar, porque eu vejo que muitas vezes a gente reclama dos outros, que o amor está difícil, que a gente só atrai gente indisponível, e o único denominador comum da nossa vida amorosa somos nós. Então, até quando a gente vai fingir que a gente não tem responsabilidade nisso? Se vocês também querem mudar a vida amorosa de vocês, já se inscreve, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Vão ser 3 dias de aulas gratuitas, com exercícios, ferramentas, para a gente dar essa virada na vida amorosa. E hoje eu já trouxe o Alex, que é um cara que eu admiro muito e que eu quero agradecer muito de você estar aqui comigo no canal, para a gente fazer o primeiro passo, que inclusive vai ser, a gente vai aprofundar na primeira aula dessa jornada, que é para a gente falar de amor próprio. Então, hoje a gente vai falar sobre como aprender a se amar de verdade. Se você também gostaria de se amar mais e sabe que você deveria cultivar o amor próprio, mas não está conseguindo, essa entrevista é para você. Alex, muito, muito obrigada por estar aqui comigo. Oi, Carol. Oi, soltos. É um prazer imenso estar aqui no seu canal, Carol, trazendo esse tema tão importante que é a questão do amor próprio. Eu sempre falo, né, para você que eu sou fã do seu trabalho. Eu acho que o seu trabalho ele enriquece a vida das pessoas, porque nós precisamos aprender a lidar com a nossa vida afetiva, né? A gente precisa fazer essa revolução afetiva na nossa existência. E que lindo esse seu trabalho que você faz aqui com o canal, com o seu evento. Eu vou estar super acompanhando também. E é um prazer imenso estar aqui nessa dobradinha, aqui no YouTube, depois da nossa live no Instagram, para a gente falar sobre isso, né? Essa revolução afetiva tão necessária para a nossa vida, para a nossa paz emocional, né? Porque todo mundo quer ser feliz no amor e todo mundo merece ser feliz no amor. E eu acho que a gente cai numa pegadinha de uma conta que não fecha, que é, a gente ouve o dito popular, enquanto você não aprender a se amar, ninguém vai te amar. E aí a gente se sente duplamente miserável, porque a gente está sozinho e queria estar com um namorado ou com uma namorada, e porque a gente sabe que deveria se amar, mas não está conseguindo. E hoje em dia parece que é tão simples, né? Fale 5 frases positivas no espelho, goste de você, se valorize. E na prática, assim, o que eu recebo e o que eu já vivi também, muito uma sensação de ser insuficiente, de ser inseguro, de ser ansioso. E aí você fala, bom, eu vou me amar quando eu for mais inteligente, quando eu tiver mais controle emocional, quando eu for menos dependente afetivo. E a gente fica empurrando esse amor próprio para depois e se jogando para baixo. Então, queria começar te perguntando quais comportamentos você sente que mais atrapalham a gente para desenvolver esse nosso amor próprio mais possível, mais real e mais no hoje? Então, Carol, essa pergunta é fundamental, porque você disse tudo. A gente sempre joga o amor próprio para depois. A gente tem esse hábito de traçar um critério para o nosso amor próprio. Ah, eu só vou me amar quando? E é esse o grande problema. Eu fico adiando o amor próprio para amanhã, eu fico adiando o amor próprio para o futuro, porque eu sempre vou elencando esses critérios de que hoje, o que eu sou, né, a pessoa que eu sou hoje, não é suficiente para ser amado. Então, eu sempre acredito que para eu me amar, eu preciso ser um pouquinho melhor em alguma coisa. Eu preciso mudar alguma coisa em mim para ser merecedor desse amor. E o que é interessante é que, claro, mudanças positivas, elas são sempre bem-vindas. Você não tem por que eu não fazer um curso, não tem por que eu não começar a academia, não tem por que eu não fazer uma mudança que vai me agregar em algum sentido. Mas eu não preciso fazer essa mudança para daí eu começar a me amar. Porque se eu tiver com essa ideia, nesse movimento, eu não estou amando quem eu sou. Eu estou amando essa figura idealizada que eu acredito que merece amor. Porque a figura que eu sou hoje está longe daquela figura idealizada e não merece. E isso começa, muitas vezes, né, Carol, desde a nossa infância. Porque a gente é muito cobrado dentro da família, dentro da sociedade, principalmente, a ser alguém. É aquela popular pergunta, né? Mas quem você pensa que você é? E a gente fica se sentindo um ninguém. E nesse processo de se sentir um ninguém, parece que a gente passa a vida toda tendo que se firmar,
tendo que ali fazer faculdade, tendo que trabalhar, mas não simplesmente pelo prazer daquilo que você está fazendo, mas para ser alguém, para ser reconhecido. Então eu quero ser visto pelo outro, eu quero ser reconhecido pelo outro. E nesse trabalho de sempre querer ser reconhecido pelo outro, às vezes eu não me enxergo, porque fico sempre me comparando naquilo que eu ainda não sou com aquilo que eu sou hoje. Então parece que eu fico sempre com aquela sensação de insuficiência, de que eu sou menos, de que eu nunca chego lá, de que eu nunca sou bom o suficiente. Eu acho que a grande mensagem que a gente tem que entender do amor próprio, o amor próprio não é amar uma figura de perfeição. O amor próprio é amar quem a gente é com todas essas nuances imperfeitas daquilo que nós somos, com a nossa vulnerabilidade, com a nossa imperfeição, porque o amor, ele na sua forma incondicional, ele não tem critério. Eu não preciso ser alguma coisa para ser amado. Eu preciso, sim, ir desvendando essas camadas de quem eu sou e amando elas. Né? Eu vi um dos meus alunos da Confraria do Amor, que é a minha escola online, ele fez exatamente essa jornada que você falou. Ele falou, nossa, agora estudando sobre o amor e sobre o comportamento, eu percebi que as minhas relações são todas de dependência emocional e que eu sou muito carente. Então, eu vou parar de procurar aquela mulher até eu deixar de ser carente. E aí você fala, cara, é muito digno você perceber que isso é uma vulnerabilidade sua, mas se você for esperar não ser nem um pouco carente para aí começar a namorar alguém, você vai ficar sozinho sempre, né? Então, é isso, Exatamente. é essa exigência de perfeição e de completude, e eu vejo como às vezes a gente é muito mais crítico com a gente do que é com o outro. E o que eu acho que é muito complicado na vida amorosa é que quando você coloca isso como, isso é um grande defeito para o seu parceiro, e você está numa relação que tem potencial de ser tóxica, a pessoa vai pisotear em cima de você, vai falar, é por isso mesmo, é porque você é carente, é porque você é controlador. Quer dizer, você expõe uma vulnerabilidade com culpa, e aí a pessoa te culpa por tudo que você fez, e você reforça essa crença de que realmente isso é um defeito, isso não é digno de ser amado. Como é que a gente faz? Porque né, hoje a Brené Brown, eu amo ela tem né, aquele É TED, que é um dos fantástica. mais vistos, do poder da vulnerabilidade. Sim. E o que eu percebo muito é que as pessoas estão tendo tantos desencontros amorosos que a gente está calejado e fala assim, Carol, mas eu mostrei minha vulnerabilidade, ela foi usada contra mim, por parceiros amorosos ou por amigos de muito tempo. Então, você contou uma coisa sua e, de repente, a pessoa fala, você é menos por isso. Como é que a gente desarma isso e não ouve a crítica como um desmerecimento total do nosso próprio valor? Primeiro, Carol, a gente tem que entender exatamente o que é crítica, né? Porque aquela pessoa que também nunca aceita ser criticada, que nunca recebe a crítica, é uma pessoa que nunca cresce. Qualquer pessoa que quer crescer em qualquer campo da sua vida, é uma pessoa que precisa saber recepcionar a crítica. Porque para crescer e para se desenvolver, a gente precisa também analisar aqueles pontos em nós que precisam de melhora. Mas se eu absorvo a crítica negativa e eu me desmereço com essa crítica negativa, eu estou pisando em mim mesmo. Eu estou pegando aquilo que a pessoa falou, aquilo que a pessoa jogou em mim, né, o que eu também expus para ela como uma vulnerabilidade minha, e eu estou deixando que aquilo me pressione, que aquilo me jogue para baixo. Agora, se eu sei usar a crítica com mais inteligência emocional, o que eu vou fazer com isso? O outro, né, jogou uma crítica sobre mim, fez uma observação sobre mim. Por isso que eu gosto muito mais de trocar essa palavra crítica por observação. Como Por é quê? que é isso? Porque a observação, ela é um ponto de vista. Não é verdade? O outro fez uma observação. Então, ele está observando, ele está fazendo uma análise sobre o ponto de vista dele. Ok. Se isso está partindo do outro, esse ponto de vista, ele pode ser verdadeiro, ele pode ser bom, ou ele pode não ser. Ele pode ser um ponto de vista, uma análise, que às vezes é completamente falsa, uma análise, né, limitada, mas que veio da onde? Veio do outro. Porque às vezes eu falo a palavra crítica, a pessoa ela já entende dentro dela como um sinônimo de ataque. A pessoa está me criticando, ela está me atacando. Se eu troco essa palavra crítica, que tem esse som, às vezes, esse entendimento tão negativo, por observação, a outra está fazendo uma observação E eu disso coloco também. o peso nela que eu quiser, né? Porque eu sinto que é isso. Toda vez que a gente absorve Exatamente. essa observação, parece que a gente implode todo o nosso alto valor. Então, assim, porque eu sou inseguro, então eu não sou digno de ser amado, então essa história vai dar errado, então tá tudo errado. Porque eu sinto que a gente vive nesse mundo assim do, não, se valorize, só mostre as suas qualidades.
e daí a gente vive num mundo de síndrome do impostor e da impostora, Exatamente. fazendo com que a pessoa não perceba que a gente teve problema com o nosso pai, que a gente é carente, que a gente é ansioso, que a gente tem medo de ser abandonado, e a hora que ela percebe, você fala, pronto, acabou tudo. E às vezes pode ser, você pode absorver a observação e querer mudar, mas não te levar totalmente para o chão, né? Porque eu sinto que a gente fica muito no 8 ou 80. Ou a pessoa me ama e me coloca no pedestal, ou eu não sou nada. Você não sente isso? Muito, muito, totalmente. Até porque o outro, a gente dá um peso muito grande para a opinião do outro. Principalmente se é alguém que a gente quer ganhar afeto. Então, muitas vezes, aquela pessoa que a gente não considera tanto, que não é tão importante na nossa vida, ela vai dizer uma coisa para nós e vai ter um peso. Agora, aquela pessoa que a gente ama, aquela pessoa que a gente quer afeto, vai chegar e vai dizer uma coisa para nós, às vezes a mesma coisa, vai ter um peso muito diferente, porque a gente quer ganhar o afeto daquela pessoa. Então, se eu tenho essa ideia de que as minhas vulnerabilidades me diminuem, todas as vezes que eu mostrar essas vulnerabilidades, ou que o outro por si mesmo apontar essas vulnerabilidades, eu vou me sentir um lixo, eu vou me sentir um ninguém. Aí eu vou sentir que eu não sou digno de amor. Então, um dos primeiros passos para desenvolver o amor próprio é entender que as nossas vulnerabilidades não precisam ser exatamente negativas, elas são pontos que a gente está fortalecendo, que a gente está construindo. A gente não precisa ser perfeito para o outro nos amar, porque o amor é exatamente expor as nossas vulnerabilidades, é ser vulnerável, é ser quem nós somos. Se eu não tenho coragem de expor quem eu sou de verdade, eu fico só naquela construção perfeita, ideal, que eu quero que o outro conheça, eu nunca estou me envolvendo de verdade. Para mim, me envolver de verdade completamente, de corpo, de alma, com alguém, eu preciso ser vulnerável. Eu preciso mostrar esse lado. Não quer dizer que no primeiro encontro eu preciso contar tudo da minha vida, que eu vou expor todas as questões, todas as minhas vulnerabilidades, que eu vou me abrir para alguém que eu nem conheço. Mas eu tenho que, ao longo da evolução do relacionamento, eu vou me abrindo, eu preciso me permitir que isso seja mostrado. Eu vou entendendo que, na medida que o outro conhece as minhas vulnerabilidades, se ele escolheu ficar, é porque ele realmente tem afeto. Porque senão, se eu só mostro aqueles pontos positivos, aquilo que eu nem sou, mas que eu queria que eu fosse para o outro nunca vai me conhecer de verdade. Então, ele não tem como desenvolver esse afeto. Porque você falou, se ele ficou aqui com as minhas vulnerabilidades, isso significa que ele tem afeto. Se ele não ficou, isso significa que ele não quis ficar, mas não que eu não tenho valor. Porque eu sinto, né? E aí a pergunta que eu ia te fazer é: como é que a gente faz para se amar e para exercitar esse amor próprio quando ninguém está amando a gente? Porque eu sinto que assim, quando você começa a ter um rolinho fixo, ou quando você tem amigas muito presentes, de repente a gente começa a treinar um olhar mais generoso para a gente, porque tá gostosinho. E aí você leva um ghosting, aí todas as suas amigas começam a namorar e você não tem companhia para sair, e aí tudo ruim. Então, como é que a gente faz um exercício de seguir se amando e de ter um olhar generoso para a gente quando não tem ninguém que está amando a gente, quando as pessoas estão criticando a gente? O que você sugeriria da gente fazer com a gente mesmo? Sim. Olha, legal, essa pergunta que você fez é fantástica, porque é uma observação que eu faço muito nas pessoas. É muito comum que a gente, quando está construindo esse amor próprio, a gente começa a se fortalecer. Aí o que que acontece? Às vezes uma pessoa encontra, engata ali um relacionamento, e ela sente que ela está se desenvolvendo, que ela está amadurecendo afetivamente, que as coisas agora estão fluindo, então a autoestima dela sobe. E ela começa a dar valor a todo esse processo de autoconhecimento. Aí o que que acontece? Como você falou, aí vem uma crítica, aí o relacionamento não deu certo, as amigos se afastaram. E o que que acontece? Ela se sente ali sozinha, essa pessoa se sente sozinha, e ela começa a achar que não valeu de nada desenvolver o autoconhecimento, o amor próprio e tal. Não valeu de nada. Ela sente como se aquilo tudo fosse jogado fora. Então ela se sente frustrada que ela tem que começar ali tudo de novo, a se curar de novo. Mas por quê? Porque esse processo de autoconhecimento ali, por mais que tenha às vezes havido uma evolução, se ele está muito pautado sempre no outro, a gente se coloca muito à mercê do mundo. Se eu coloco minha autoestima, o meu valor, o meu amor próprio, sempre naquilo que as pessoas dizem, se eu espero que sempre o outro valide o meu valor, eu vou ficar sempre vulnerável a essa opinião externa. Então, quando não tiver ninguém na minha vida, quando eu não tiver um parceiro, quando eu não tiver uma parceira, quando eu não tiver ali amigos próximos, quando as pessoas não estiverem me elogiando, eu vou sentir que eu não tenho valor nenhum. É a gente desconstruir aquele ditado popular que não espere que te tragam flores, cuide do seu jardim, que borboletas aparecerão.
Porque olha a pegadinha nesse ditado. Você vai cuidar para a borboleta aparecer. E aí sim você vai ser feliz. Que é exatamente isso que você está falando, né? Ah, então eu vou desenvolver o meu amor próprio para ser uma pessoa mais atraente, para aí ter um relacionamento e poder me amar. Mas daí se o relacionamento vai embora, se a borboleta não vem, o jardim Exato. murcha. A gente tem que cuidar do nosso jardim para a gente mesmo, né? E eu Exatamente isso, falo Carol. muito aqui no canal que assim, você pode se amar e gostar de estar na sua própria companhia e querer ter alguém. O amor próprio, ele também não é um prêmio de consolação, porque eu sinto que as pessoas ainda tratam assim, né? Ah, eu vou ter que me amar, é meio série B do amor, assim, né? Ah, na verdade, para eu jogar no time real oficial é com amor romântico. Como não tem, eu fico aqui no mais ou menos. Como é que a gente tira o amor próprio desse lugar do amor série B? A gente tem que entender que o amor próprio não é coisa de gente solteira, o amor próprio não é coisa de gente que não foi feliz com o namoro com o outro, então agora o que restou é ela se amar sozinha. O amor próprio nos acompanha, independente se eu tô num relacionamento, se eu não tô num relacionamento. Eu vou estar sozinho e eu vou precisar desenvolver meu amor próprio. Eu vou estar num relacionamento e eu vou precisar desenvolver esse amor próprio, continuar desenvolvendo, até porque, né, Carol, se eu não desenvolvo esse amor próprio, a chance das minhas relações elas não serem tão bem-sucedidas é muito grande, porque o amor próprio é uma das bases do relacionamento a dois. Ele é uma das bases para que esse relacionamento ele possa ser sadio, para que eu fuja de relacionamentos abusivos, para que eu não fique ali com pessoas que simplesmente não estão nem aí para mim, mas como eu não tenho esse amor próprio desenvolvido, eu faço tudo ali por elas para manter, porque eu preciso delas para me sentir amado. Então, o amor próprio é importante independente da fase afetiva que eu tô. Por isso, voltando um pouquinho até aquela questão anterior, né, como a gente desenvolve esse amor próprio, mesmo quando não tem ninguém ali nos apoiando, ninguém perto, uma coisa também importante que a gente precisa entender que a nossa vida é feita de ciclos. E eu não posso julgar um ciclo da minha vida como sendo um ciclo eterno. Então vai ter um ciclo que, nossa, talvez ali eu vou estar com um parceiro, uma parceira, vou ter inúmeras pessoas ali ao meu redor, e vai ter ciclos da minha vida, fases da minha vida, que realmente, às vezes, essas pessoas vão se afastar. Que eu vou estar mais comigo mesmo. Isso não significa que eu vou ser sozinho ali para a vida toda, mas significa que eu tenho uma fase que eu estou passando que é eu comigo. E vai ter fases que eu posso encontrar uma nova pessoa, ter novos amigos, que antigos amigos vão voltar. Então a gente precisa entender, flexibilizar um pouco o nosso olhar sobre a vida, se a gente também quer entender essa questão de se relacionar bem. A gente precisa entender que nem tudo que a gente está vivendo hoje vai determinar a nossa vida para sempre. E a gente precisa entender que o desenvolver o amor próprio é um compromisso conosco. Não é uma coisa que eu vou desenvolver e vou ganhar aquele prêmio de conquistar um relacionamento depois. E se eu não estou num relacionamento, eu não ganhei o prêmio. O amor próprio, ela é uma das bases emocionais que a gente precisa desenvolver para ser feliz, independente de um relacionamento ou não. Então, a gente precisa começar a entender isso. Ele é uma das bases emocionais nossas que a gente precisa desenvolver. Ele não é um prêmio de consolação, ele também não é como base para ter um relacionamento, mas ele sempre vai servir como uma base dos relacionamentos sadios. E eu acho que a gente tem que desidealizar não só esse eu, né? Então, assim, eu vou me amar quando, como a nossa própria relação do amor próprio, porque o amor próprio não é viver num estado de apaixonamento por si. É claro que vão ter dias que você vai acordar super feliz e vai passar o seu café coado ouvindo música e vai estar maravilhoso. Mas o amor próprio também é o dia que você está mais carente, inseguro e ansioso, acolher essa sua carência e falar, cara, isso vai passar, o que eu posso fazer, que ferramentas eu tenho para cuidar de mim hoje. Amor próprio é isso também é lidar com as sombras, também é assumir que errou, né? Eu acho que é todo esse fluxo que você falou, é a gente entendendo o nosso fluxo com a relação com a gente mesmo, porque senão você tem um dia que você tira para você, eu vou ficar esse domingo em casa, vai ser uma delícia. Daí no domingo seguinte você se propõe a fazer a mesma coisa e não é tão delícia assim, você fala, pronto, não sei ficar comigo mesma. Não, você sabe, mas hoje não foi tão legal. Igual às vezes a gente sai com os nossos amigos e tem dias que são incríveis e dias que não. Amor próprio também é aceitar essa oscilação da nossa relação com a gente mesmo, né? E aí eu queria te perguntar que ferramentas que você acha que são interessantes a gente exercitar para poder ter esse desenvolvimento emocional, porque eu concordo muito com você que assim é um compromisso diário, né? Amor próprio é disciplina, é constância.
compromisso. Olha, Carol, a primeira ferramenta que a gente precisa desenvolver para a gente enxergar o que é realmente o amor próprio é, às vezes, entender o amor próprio como autocuidado. Porque quando eu começo a entender como autocuidado, o que que eu estou fazendo? Eu começo a entender que a minha principal responsabilidade nessa vida é cuidar de mim. Então, é me desenvolver. Porque se eu penso que o amor próprio é admirar principalmente a minha aparência a todos os momentos, é estar bem comigo 100% a todos os momentos, estando com alguém ou não estando, eu tenho uma ideia muito superficial e equivocada do que é o amor próprio. Aí eu começo também a entrar naquela ditadura, né, de estar sempre positivo, de estar sempre feliz, de estar sempre bem, de estar sempre ele se amando, de estar sempre se achando a pessoa maravilhosa. E é como você falou, o amor próprio ele não é isso. O amor próprio é ter aquele cuidado mesmo nos dias ruins, mesmo quando a gente não está bem, mesmo quando a gente não consegue se sentir suficiente. O mais interessante desse paradoxo, a gente tem que se amar mesmo quando a gente não consegue se amar. E o que eu quero dizer com isso? O que é essa ideia de ter que se amar quando a gente não consegue se amar? É naqueles dias que a gente está se sentindo um lixo. É aquele dias que a gente não está bem com a própria aparência, é aquele dias que a gente está se sentindo ali excluído, rejeitado. É nesse momento que eu vou olhar para tudo isso e entender que são emoções que estão vindo, reflexos, geralmente da minha circunstância externa, do que eu estou passando naquele momento, e que são normais, mas são passageiras. Mas não é porque eu estou sentindo tudo isso que eu não vou me cuidar. Não é porque hoje eu estou tendo dificuldade de me achar uma pessoa bonita, atraente, legal, inteligente, que eu não vou ficar aqui do meu lado. Porque eu sei que hoje é uma percepção que eu estou tendo, mas a gente tem que entender que, principalmente, os nossos dias ruins são dias, os dias, né, que os nossos julgamentos são mais equivocados, porque a gente não está bem. Então, como num dia que a gente não está bem, a gente vai se olhar e vai querer se amar e vai querer se achar maravilhoso. A gente não vai. Então, nesse dia que eu não estou bem, eu vou admitir para mim mesmo, não, hoje eu não estou bem, mas eu não estou bem hoje. Então, o meu julgamento tem a tendência a ser um pouco equivocado. Então, eu não vou me julgar. Então, eu não vou me definir. Então, eu não vou buscar aqui definições para mim, respostas para quem eu sou, tudo mais. Eu vou simplesmente me acolher. Eu vou simplesmente ter um pouquinho mais de paciência comigo. Vou simplesmente ficar aqui, vou cuidar de mim, vou fazer aqui uma coisa que eu gosto. Depois, quando eu estiver bem, eu vou redefinir meus planos, eu vou realmente entender melhor quem eu sou. Hoje, se eu não estou bem, eu vou apenas cuidar de mim. E tem um post seu que eu achei lindo, que você fala da gente desenvolver autorrespeito, que eu acho que tem muito a ver com autocuidado. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a audiência o que é o autorrespeito e como a gente pode exercitar ele no nosso cotidiano. O autorrespeito ele é fundamental, porque eu falo, quando a gente está falando de auto-amor, de amor próprio, a gente está falando sobre pilares e atitudes que constituem esse amor próprio. Então, autocuidado, autorrespeito, autoestima, são todos elementos que eles estão dentro do amor próprio. Então, o que é o autorrespeito? A gente cobra muito respeito das outras pessoas. E o que as outras pessoas têm que fazer para nos respeitar? Ah, elas têm que nos tratar com educação, elas têm que respeitar os nossos limites, elas têm que ter jeito com a gente, né, respeitar o nosso tempo. A gente tem uma série de critérios que a gente traça para como o outro tem que agir conosco, a nosso respeito. E a gente muitas vezes não se respeita. A gente não respeita o próprio tempo, a gente não respeita o próprio ritmo, nós não respeitamos os nossos limites, nós não respeitamos as nossas vulnerabilidades. Então, por isso que a gente está todo momento se criticando, se jogando lá embaixo. Porque a gente não se vê como esse ser em crescimento. A gente tem a tendência, Carol, de se ver como esse ser que tem que ser pronto. Eu sinto que eu até fiz um vídeo na semana passada, vou colocar o link aqui na descrição dessa nossa entrevista, sobre narcisismo reverso, que eu sinto que às vezes a gente não se respeita como forma de demonstrar o amor para o outro. Então, eu passo por cima das minhas vontades, dos meus limites, dos meus incômodos, para manter aquela pessoa comigo. Né? Assim, quantas vezes eu não recebo mensagem de pessoas que falam: ah, não, mas a pessoa falou que não está pronta para uma relação e que quer uma coisa casual, e eu queria namorar, mas eu vou deixando assim, porque vai que ela muda. Ou, ai, eu não queria fazer aquele programa, mas eu acabei cancelando os meus para não incomodar. E aí a gente vai baseando a nossa relação de amor nessa obrigação de agradar ou de cuidar do outro acima das suas necessidades. Então, acho que parte também desse autorrespeito é a gente poder colocar limites e sair de relações amorosas, ainda que a gente esteja amando. Porque às vezes a gente espera o amor acabar, e se a relação não está saudável, se a pessoa é tóxica, se ela te coloca para baixo, se ela não ouve você, se ela não tem disposição para estar com você,
por mais que você ame ela, um exercício de autorrespeito é entender os seus limites e validar, né? Porque eu sinto que às vezes, eu sempre conto essa história aqui. Uma vez eu falei, eu estava saindo com um cara há um tempo e a relação estava num rolo e aquilo estava me incomodando. E eu falei, puta, e aí, né? Eu gosto de você, queria que a gente pudesse passar mais tempo juntos, sinto falta, fazendo meio um movimento do tipo, vamos para um próximo passo. E aí ele veio com um papo de não, claro, é só uma questão de tempo, e 2 semanas depois ele veio com o papo de não é você, sou eu, não estou pronto para uma relação. E eu levei um pé na bunda. E, na verdade, não é que o cara não estava pronto para uma relação, porque depois de um mês ele começou a namorar outra mulher, e hoje ele é casado, tem um filho. Então, assim, ele não queria uma relação comigo. E, às vezes, eu sinto que as pessoas, elas se culpam. Ah, não, mas eu falei, e foi por isso que a história acabou. Talvez seja. Mas se para você aquilo já estava incomodando, respeite o seu incômodo e banque, que talvez a pessoa vá embora mesmo. E aí é melhor que ela vá do que você fique numa relação de alguém que te controla, de alguém que te manda mensagens dúbias, que você não sabe se você pode combinar o programa no fim de semana ou não, e já está assim há anos, né? Você fala muito sobre desintoxicação emocional, e o quanto que essa desintoxicação emocional é um ato de amor próprio e passa por a gente rever as nossas relações de afeto. O que a gente precisa, né, entender, Carol, é o que você comentou. Quando a gente está em relações que estão nos incomodando, a gente precisa olhar para dentro de si e se perguntar o porquê que eu tô ali. Porque eu vejo muita gente falando, nossa, eu gostaria de ter um relacionamento, ou às vezes chega para mim e diz, nossa, eu gostaria muito de estar com aquela pessoa e tal, mas ela não gosta de mim, ou não quer estar comigo, ou ela não me faz bem. E aí, o que a gente entra sempre? Às vezes, numa contradição muito grande, porque se você chega e pergunta para a pessoa, tá, o que você gostaria para um relacionamento? O que é um relacionamento feliz para você? Né? Tenta excluir a pessoa que você tanto imagina que você vai ser feliz e pensa num relacionamento à parte. O que é um relacionamento feliz? Um relacionamento feliz é estar com alguém que me respeite, que me trate bem, né, que possa ter suas diferenças, mas que a gente consiga conciliar, que tenha uma vibe legal, parecida comigo, e ela vai traçando elementos. E isso é um super relacionamento bom, um relacionamento saudável. Aí você pega e compara isso com o que essa pessoa te dá. É a mesma coisa? Você está recebendo isso dela? Você está tendo essas sensações felizes com ela? Ah, não. Então, por que você prioriza mais uma pessoa que não está te fazendo bem, que não está te trazendo isso, que te deixa insegura, que tenta te manipular, que não te prioriza, ao invés de estar buscando esse relacionamento sadio que você traçou? Então, É tão aí que a gente... importante você falar isso, porque na segunda aula dessa minha jornada da Revolução Amorosa, eu vou fazer um exercício e trazer uma planilha mesmo, para ajudar as pessoas a mapearem como é que está a relação hoje e o que você está apegado, porque às vezes a gente está vivendo ou de ilusão ou de expectativa e a gente tem que conseguir entender isso. Então, mais uma vez, queria convidar quem está assistindo a se inscrever. O link está na bio, vão ser 3 dias de aulas e exercícios para a gente mudar, aprender a mudar, para os nossos amores mudarem. E eu acho que é isso, a gente poder entender que a gente está em relações que estão desiguais. E eu vejo muito, né, a Confraria do Amor, que é essa minha escola online, eu vi muito como tem um poder da transformação do coletivo. Eu tenho estudado como os psicólogos tratam recaída de dependente químico para fazer o paralelo das nossas recaídas amorosas. E eu vejo como é importante o poder do grupo, né? Então, não por acaso tem o AA, o NA. Então, a gente se cercar de pessoas que estão passando por coisas parecidas que a gente e que também estão dispostas a cuidar umas das outras e a mudar, é muito bom. E é muito transformador para o nosso amor próprio, porque às vezes eu sinto que a gente fica preso numa síndrome de patinho feio. Então, a gente está isso só com amigos que já estão todos casados, com bebê e que só falam das crianças, e aí você se sente a mulher encalhada, deslocada. A sua família tem valores que não necessariamente são os mesmos que os seus. E aí, por mais que sejam pessoas que a gente ame muito, são pessoas que vão reforçar essa nossa sensação de pouco valor. Então, não precisa cortar essas relações, mas eu acho que parte da gente se amar de verdade é a gente encontrar pessoas mais parecidas com a gente nessa jornada de busca, não iguais, não é espelho do tipo Instagram, só quero alguém que vá no mesmo bar que eu, pense a mesma coisa que eu acho isso péssimo, eu acho que é ótimo a gente lidar com a diferença,
mas são pessoas que também estão nessa jornada, também querem abrir o coração, também querem falar, olha, me atrapalhei no amor assim, sou inseguro, sou medroso, porque aí você começa a ver que não é peso 10 essa sua vulnerabilidade, que todo mundo é assim, que todo mundo é humano. Você acha também que a gente tem que isso, cultivar novas amizades, novos ciclos de apoio para poder se amar de verdade, que não é um processo que a gente vai resolver sozinho? Totalmente, Carol, porque o amor próprio ele não é um processo isolado. Eu não posso pensar que, quando a gente fala dessa questão de não se apoiar tanto nos julgamentos externos, nas críticas e tudo mais, a gente não está falando de que nós não precisamos das pessoas. É muito diferente eu depender de alguém. Nossa, eu preciso daquele parceiro na minha vida, eu preciso daquela pessoa na minha vida, eu preciso que alguém me dê uma opinião, me diga o que eu faço na minha vida. E isso é criar um estado de dependência, né? Que eu necessito e sem aquilo eu não consigo viver. É muito diferente de quando eu tenho pessoas que me apoiam, que compartilham experiência, que me dão outros pontos de vista, que estão ali auxiliando. Nós somos eles que convivemos com outras pessoas, nós convivemos em sociedade, nós precisamos uns dos outros. Eu não devo, claro, me apoiar totalmente em alguém, mas eu preciso sim de pessoas que me mostrem também, que também sejam um espelho para mim, de que eu não estou sozinho nessa jornada, de que eu não sou o único no mundo que está passando por isso. Eu preciso ter pessoas que passaram, às vezes, por situações semelhantes e que superaram, para ver que eu veja que é possível, de que aquela pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Então, essas redes de apoio que a gente vai criando, elas fortalecem também o nosso emocional. E aí que a gente vê a diferença da situação da dependência. Porque quando a dependência nos enfraquece, né, enfraquece o nosso emocional que a gente necessita, essas redes de apoio, elas nos fortalecem o nosso emocional. Porque a gente passa a se sentir pessoas mais integradas, a gente passa a se sentir pessoas que vivem realidades semelhantes às outras. Cada um de nós é diferente, mas em síntese, no nosso mundo emocional, nós somos iguais. Então, dentro ali no nosso mundo emocional, nós somos mais parecidos do que nós imaginamos. E quando a gente encontra grupos que nos mostram isso, a gente se fortalece. A gente não se sente aquele patinho feio, isolado, frágil, que ninguém quer. A gente vê que as outras pessoas passam por experiências semelhantes. Porque, principalmente quando a gente fala, né, Carol, da nossa jornada afetiva, ela não é fácil. Ela não depende só de nós, ela está em contraste com o outro. Mas exatamente é por isso que eu preciso fortalecer o meu emocional para viver bem, para ter relações melhores. E um adendo que eu faço quando eu digo assim, ter relações melhores, eu não estou falando de ficar num relacionamento para a vida toda. Eu preciso entender que ter relações melhores é usar essas relações de uma maneira melhor para o meu crescimento, mesmo que elas terminem. Ter relações melhores, é claro, é fugir de relacionamentos abusivos, mas mesmo quando eu passar por relacionamentos abusivos, é eu saber sair dessa situação, é eu não ficar nela, é eu poder sair dessa situação e poder crescer também com ela, com tudo que eu aprendi. E é muito interessante o que você falou anteriormente, isso não significa que a gente tem algum defeito que a pessoa não ficou. A gente precisa desconstruir isso dentro de nós. As A pessoas vida é não, cíclica, né? ela É é isso, o cíclica. valor não vai embora se a relação vai Não, embora, seja a relação de amizade, de trabalho, de par romântico. E eu concordo muito com você, eu falo muito aqui no canal sobre autonomia afetiva, que é isso, a gente ter conhecimento e ter ferramentas para conseguir trabalhar a gente, perceber o outro com mais empatia e entender que o outro também tem o caos e as vulnerabilidades dele, como nós. Não adianta só a gente abraçar o nosso caos e continuar achando que o outro é um vilão. Ele também é caótico. E aí poder escolher estar na relação, persistir ou sair. E tudo bem, né? A gente tem que poder entender que os ciclos se fecham e que os amores podem ser mais possíveis e felizes. Basta a gente querer mudar e construir esse amor para a gente. Alex, muito, 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 muito obrigada por já ser parte dessa minha rede de afeto, de transformação, de autocuidado e autorrespeito. Eu admiro muito seu trabalho. Soltos e soltas, esse papo vai continuar no Instagram, teremos live no Instagram, então corram para lá, se vocês também querem aprender a ter um amor próprio de verdade possível e hoje. Brigadão. eu que agradeço, Carol, eu agradeço por tudo. Eu acho que esse canal ele é transformador, ele transforma vidas, ele transforma os nossos relacionamentos
de uma forma mais positiva, e todos nós precisamos desses instrumentos. Como eu falei, nós não nascemos prontos, então a gente precisa saber buscar as ferramentas certas que vão ajustar um pouquinho mais o nosso mundo emocional para que a gente fique bem. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente pode ter. Independente do tipo de relacionamento que a gente estiver vivendo, o nosso objetivo não é exatamente estar com alguém. Nosso objetivo é buscar ficar bem dentro das nossas relações ou quando as nossas relações terminam. A gente precisa saber vivenciar todos os ciclos e essas fases e entender que sim, a gente pode viver amores mais sadios, mais possíveis, mais realizadores e que a gente está aqui na vida para isso, para experienciar, para crescer, para buscar melhorar, para fazer essa revolução interna que a gente tanto precisa e que é tão positiva para a nossa vida. E o seu canal, ele traz essas transformações, é um prazer imenso para mim estar aqui, faço parte desse grupo e tenho certeza que todos soltos e soltas estão crescendo muito com tudo isso. Muito, muito obrigada. Um beijo Obrigadão a enorme. você, um beijo enorme, até a nossa live no Instagram. Até a live.